Eu queria começar esse vídeo dizendo que eu vou decepcionar algumas pessoas hoje. Algumas pessoas hoje. Aliás, eu devo decepcionar muitas pessoas, mais do que agradar. Mas não tem problema. E se você acha que eu vou vir aqui, nesse vídeo, que eu vou esbravejar, que eu vou xingar, que eu vou ficar pistola, você já pode parar de assistir o vídeo agora, porque eu não vou ficar. Eu não vou sofrer, eu não vou fazer isso não. Sabe por quê? Por dois motivos. Por dois motivos que eu quero que fique bem, que você vai entender e você vai me dar razão. Hoje de manhã, Dia das Mães, aliás, um beijo para todas as mães. Se você tem a sua mãe ainda, você não sabe o quanto Deus privilegia a sua vida, se você tem sua mãe. Tomara que você tenha tido um ótimo Dia das Mães. Eu não tenho mais a minha, infelizmente. Hoje de manhã, eu fui fazer uma corrida em São Paulo do GRAAC, a instituição que cuida de crianças com câncer. A Érica, você sabe, a minha esposa teve câncer, a gente ainda luta muito contra essa doença, que é um negócio... Quem enfrentou esse problema sabe o quanto esse problema é devastador na vida, não só do paciente, mas da família. E eu cheguei lá às 5 horas da manhã, porque eu sou um pouco ansioso, e eu fui um dos primeiros a chegar. E eu fui lá no stand do GRAAC, onde estava um pessoal ali, porque me recebeu super bem, e eu vi as crianças que estavam lá. Crianças com 6, 7 anos, carequinhas, né? Por causa da quimioterapia, do tratamento. Me perdoe se eu me emocionar. E elas estavam numa alegria, gente, numa alegria. Porque é um ambiente gostoso esse de corrida, né? Tem festa. E tinha, o que me comoveu também foi o número de voluntários que trabalham com essas crianças. Tinha um cara lá, um senhor já, que ele estava mais alegre do que as crianças. Todos de capinha de chuva, porque caiu uma chuva absurda, isso, eu quase morri de frio na largada. E eu fiquei pensando, vendo essas pessoas tratando das crianças, e as crianças felizes ali, por estar na... O cara falava assim, vamos lá na largada que nós vamos bagunçar tudo, vamos fazer bagunça, e eles foram na chuva, de capinha de chuva. E quando começou a corrida, eu fiquei pensando, como a gente é privilegiado, né? Tô lá com quase 60 anos, correndo 10 quilômetros. O meu objetivo era chegar antes da ambulância, o único objetivo é esse. Eu só corro para poder pular o muro do asilo quando a Érica me internar, quando eu ficar velho. E o meu objetivo era chegar antes da ambulância. E eu falei, cara, e a gente reclama da vida, a gente fica puto com São Paulo. É claro que a gente fica puto com o São Paulo, claro, ainda mais da maneira que as coisas aconteceram hoje, por exemplo, mais uma vez o São Paulo perdeu lá. Mas coloca na balança, gente, coloca na balança. Segundo motivo, esse é o primeiro motivo que é o principal de todos. Eu vou estragar o meu dia. Eu tô lembrando daquela criança que amanhã tem quimioterapia cedo, velhão. A criança que eu vi, as crianças que eu vi lá, amanhã tem quimioterapia. Você já tem ideia do que é uma quimioterapia? O que ela faz com o corpo da pessoa? Eu vi a Érica. A Érica desmanchando na minha frente, assim, quando ela fazia quimio. Tomando banho sentada na cadeira, porque ela não conseguia ficar em pé. Essas crianças vão fazer quimioterapia amanhã. O São Paulo fez o primeiro tempo fora da curva. O São Paulo fez um primeiro tempo que me deixou orgulhoso do primeiro tempo do São Paulo. A gente vai analisar o jogo. E o segundo tempo de São Paulo. O segundo tempo do São Paulo, que o São Paulo do segundo tempo hoje contra o Corinthians foi o São Paulo que infelizmente é o São Paulo que os caras destruíram. É o São Paulo de hoje. Aos 30 e tantos minutos, não sei se você chegou a ver, a reparar, o São Paulo já estava tomando um nabo de 3-1. Mostra uma imagem, o Paulo Paixão, o preparador físico do São Paulo, ultrapassadíssimo Paulo Paixão, estava fazendo carinho no rosto do Yuri Alberto e dando risada. Acabou o jogo agora, o São Paulo tomou mais um tapa na cara do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Lucigol, que para muitos é ídolo, que fez um gol que até a minha saudosa mãe faria e não jogou porra nenhuma, foi dar beijinho no Diniz. Saiu abraçadinho com o Diniz. Então, você quer que eu venha aqui, pistola? Eu vou ficar bravo com esses caras? O que eu vivi hoje vendo aquelas crianças com câncer que vão fazer quimioterapia amanhã, e dei graças a Deus pela vida que eu tenho. Você acha que eu vou sofrer pelo Paixão lá, que tá fazendo carinho no Yuri Alberto? Vou sofrer pelo Lucigol, que saiu abraçadinho com o Diniz? Se esses caras que ganham milhões não estão nem aí pro São Paulo, eu vou estar? Você vai estar? Não, não vou.
Claro que a gente vai se importar, claro que nós vamos falar do jogo, claro que nós vamos falar de arbitragem, vamos falar de tudo isso. É o meu trabalho e eu tenho muito respeito pelas pessoas que me acompanham aqui. Mas sofrer, não, sofrer não. Me desculpa, não. Passa raiva na hora do jogo, o juiz apitou, acabou. Eu vou lá jantar com a minha esposa, Dia das Mães, comprei flor pra ela ficou super feliz, passou o dia com a mãe, tá se recuperando dessa doença maldita. E eu vou ficar pensando no Luciano, no Caleri. Aliás, pipoqueiraço, né? Não pegou na bola hoje. Como todos os jogos decisivos, esses caras desaparecem. Então, se eu puder dar uma dica pra você, não sou ninguém pra dar dica nem conselho, não sofra por essa gente. Não sofra. Critique, cobre, acompanhe. Sinta a emoção do esporte, sinta a emoção do jogo, sinta, é gostoso a gente sentir a emoção do jogo, de um clássico, é legal. Viva a expectativa, mas sofrer é uma escolha nossa, como torcedor. Sofrer, agora você ficar pistola, deixar que esses caras estraguem o seu domingo, deixar que o seu corpo cobre o preço desse sentimento que você está sentindo hoje, que você está tendo hoje, não faça isso com você. Eu vou repetir o que eu falei quando o Arboleda deu aquela gargalhada no intervalo do jogo com o Palmeiras. Eles não merecem o seu sofrimento. Eles merecem a sua crítica, eles merecem a sua cobrança, eles merecem que você continue pegando no pé deles, os diretores, treinadores, jogadores. Mas sofrimento não. Sofrimento é opcional, gente. Você escolhe. A gente ficou puto? Beleza. O que nós vamos fazer com isso? Vamos maltratar a mulher quando chegar em casa? Vamos encher a cara? Não, gente. Por esses caras que estão saindo dando beijinho no treinador adversário e faz carinho no centroavante do rival? Não, você me desculpa, eu não vou fazer isso não. Aliás, eu vou pedir para você deixar o like agora no vídeo e se inscrever no canal. E eu falei na transmissão lá da Rádio Barolo, aliás, muito obrigado para você que esteve lá. Porque é o seguinte, eu vi muita gente reclamando da narração do jogo, né? Independente se foi, eu nem sei onde foi hoje, porque a gente faz a transmissão, eu nem vejo aonde é a transmissão. Mas muita gente reclamando que o repórter era muito ruim, que o narrador era ruim, que... E aí, eu peço para você deixar o like no vídeo aqui, como eu pedi na rádio também, porque você deixando o like, você ajuda no crescimento do nosso trabalho. Porque não adianta nada você reclamar da transmissão, dos repórteres fracos e tudo. E aí, se você tem uma opção de ter um conteúdo, que a gente não transmite o jogo, mas não mostra a imagem, mas transmite o jogo. Se você tem essa opção do trabalho que a gente faz, se você não prestigia, se você não ajuda... Porque quando você deixa o like, quando você se inscreve nos canais, quando você compartilha o vídeo, você está contribuindo para o crescimento dessa mídia alternativa, que oferece conteúdo para você como uma opção do que você já está acostumado a ver. Claro que a gente não vai transmitir o jogo, não vou transmitir, mas na Rádio Barulho a gente analisa o jogo. Então você assiste lá, você diminui o volume e acompanha junto com a gente. É uma opção que você tem. Se você quiser assistir a narração, se você acha ótimo, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu peço o seu like, porque aí você ajuda. Você assiste os vídeos de graça, por enquanto, não sei até quanto isso vai durar. E é uma gentileza que você faz. Não é que nem eu peço o Pix aqui, que aí vai depender de você pegar o QR Code, ter uma graninha a mais para você poder ajudar o canal, que também ajuda pra caramba, mas... Quando você deixar o like no vídeo, é só você dar um clique no botão, é uma gentileza que você faz, mas você não tem ideia da importância dessa gentileza, da importância dessa generosidade que você faz, que ajuda no crescimento da mídia alternativa. E ajuda, no meu caso, no crescimento da mídia alternativa combativa, que cobra, que defende a instituição. Pelo menos eu julgo que eu faço esse trabalho. Então eu peço para você já deixar o like no vídeo, compartilhar. Não só esse, todos os outros. Ver se você está inscrito no canal, tá bom? Meus amigos, olha só, o São Paulo, para mim o primeiro tempo do São Paulo foi excelente. O jogo foi muito bom, me surpreendeu. O jogo me surpreendeu no primeiro tempo. Um jogo de muitas oportunidades, assim, um jogo não de tantas oportunidades, mas um jogo muito corrido, não foi aquele jogo truncado, aquele jogo feio. E o que me impressionou mais foi a postura do time do São Paulo. Quando sai o segundo gol ali, que tem aquela confusão com o Caleri, que os caras, você vê que os caras não estavam abaixando a cabeça, que os caras não estavam acuados, que eles não estavam com medo, que eles não estavam... E principalmente, no primeiro tempo que o São Paulo fez, não tinha nenhum jogador vida que segue ali, nenhum jogador não tô nem aí, se perde ou se ganha, não tinha. A postura dos caras me deixou orgulhoso, eu falei na rádio, na transmissão. Falei, o São Paulo, o jogo tá me surpreendendo e a partida que o São Paulo tá fazendo tá me surpreendendo. Quando sai o primeiro gol, que eu já vou falar desse lance, eu acho o seguinte, você poderia marcar a falta
não lembro o nome do jogador do Corinthians, no Luciano. Mas você também não poderia marcar. O que eu acho, eu acho duas coisas. Primeiro, se fosse o contrário, o Daronco teria marcado. Porque a gente sabe como é que funcionam as coisas na Neoquímica Arena. É assim. Como é no Allianz Parque, como é no Maracanã com o Flamengo, porque são times que têm poder de bastidor. E o juiz já vai com a. Né, se fosse para marcar, se fosse contra o Corinthians, se fosse o São Paulo que tivesse. Se fosse o contrário o lance, eu tenho certeza que o Daronco marcaria. Eu, no primeiro lance, no primeiro momento, eu achei que não tivesse sido falta. Depois, vendo a imagem, eu achei que você poderia ser marcada a falta ali no gol do Ranieri, desculpa, lembrei. Ranieri. Só que eu acho que o Luciano jamais deveria ter feito aquilo. Deveria ter largado mão da disputa. Pouco tempo antes, o Ferreirinha tinha tentado cavar uma falta, que não foi nada, que no contra-ataque quase saiu o gol do Corinthians. E teve um outro lance também, de uma disputa de bola na área, que os jogadores do Corinthians ficaram reclamando pênalti. E o lance do Bobadilla. E eu falei durante toda a transmissão, esses jogadores do São Paulo precisam aprender a não ser tão burros, a ser tão juvenis assim. Se você tá jogando na Neoquímica Arena, se você tá jogando no Allianz Parque, se você tá jogando no Maracanã contra o Flamengo, você precisa ter uma postura diferente. O juiz jamais marcaria aquela falta no Ferreirinha, até porque não foi. O juiz jamais marcaria aquela falta no Luciano, porque você pode discutir se foi ou não foi. O juiz, ele poderia ter expulsado o Bobadilla. Eu me surpreendeu o fato dele não ter expulsado. O São Paulo poderia ter saído do primeiro tempo já com o jogo perdido. Pela falta de malandragem, vamos chamar de malandragem, não inteligência, dos jogadores do São Paulo. Consegue um empate numa jogada que, como é bom ver a saidinha do Diniz no outro time, né? Que não seja a gente. E termina o primeiro tempo, pra mim, com uma postura melhor que a do Corinthians. Não abaixando a cabeça, jogando com garra, com vontade, jogadores determinados. É claro que você cai nas limitações técnicas dos jogadores do São Paulo, né? Você vê, o Arthur pegou 3 bolas na direita e cortou pra linha de fundo. Porque falta qualidade nesses jogadores do São Paulo, falta muita qualidade. E nos jogadores do Corinthians também. Alguns jogadores poderiam ter definido o jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi sensacional. Eu achei o primeiro tempo muito bom. Dentro dos padrões que a gente está acostumado a ver, eu achei o primeiro tempo muito bom. Quando foi pro segundo tempo, eu pensei o seguinte, e comentei na rádio. Como o Daronco já está indo pressionadíssimo pro segundo tempo, porque os jogadores do Corinthians pressionam, a torcida joga coisa no campo, a gente sabe como funciona. Eu falei, ele vai tentar compensar na expulsão do Bobadilla, ele vai ser um inferno agora esse segundo tempo. Nem precisou. Porque o São Paulo do segundo tempo, no começo do segundo tempo, que o São Paulo já se mostra totalmente desorganizado, porque tem um treinador fraquíssimo. Embora tenha gente aí que venere o Roger Machado. E, aliás, é uma pergunta que fizeram na transmissão. Por que será que essa gente elogia tanto o Roger Machado e não torce pro São Paulo, né? A quem interessa o São Paulo mal, né? Interessa pra tanta gente, né? Por isso que defende o Roger Machado, né? O São Paulo dá espaços. E aí vem a postura do São Paulo que a gente está acostumado, infelizmente, dos últimos 15 anos. Um time apático, um time sem brio, um time sem alma. E não é um time que lotou a fralda, que não é. É um time sem alma. É um time que não tá nem aí. Você acha que uma comissão técnica, jogadores, você acha que os caras que estão incomodados, que os caras estão querendo ganhar o jogo, o preparador físico vai fazer carinho no centroavante adversário e dar risada? Você acha? Se eu tô jogando e olho pro preparador físico, ele tá dando beijinho, fazendo carinho no jogador rival, cara. Então, fazer um carinho aqui no Yuri Alberto, porra. Achei o emprego da minha vida aqui, ganhei uma fortuna pra esfolar jogador aí. O São Paulo não deu nenhum chute a gol no segundo tempo inteiro, gente. O único chute a gol foi do Mateuzinho, que aliás fez um belo gol. E aí você vai falar pra mim, Barolo, Rafael não teve culpa nos gols. Não teve. Principalmente no segundo gol, no terceiro gol pra mim, bracinho de jacaré, chutou de fora da área, ele toma, não tem, isso é padrão. Mas no segundo gol, no gol do Mateuzinho, pra fazer aquela defesa, pra defender aquela bola, seria um milagre. Você concorda? E goleiro nota 6 não faz milagre, velhão. Goleiro nota 6 não faz milagre. E no chute de fora da área, ele tomou. O Corinthians, o Ferreirinha bateu uma bola parecida, o goleiro do Corinthians pegou no primeiro tempo. E aí aquele mesmo time que a gente sabe, a postura covarde, a postura não tô nem aí, a postura perdeu, ganhou. E a prova disso é o beijinho carinhoso do Lucigol no Fernando Diniz, no treinador adversário.
Ah, eles são amigos, Barolo. Então, aceita isso aí, eles são amigos. O que tem fazer carinho no rosto do rival? O que tem tomar mais um tapa na cara? Aí acabou o jogo, você vai dar um beijinho lá no seu amigo, porra. Vai lá trocar camisa, vai. Sai dando risada, pô. Perdeu, que se dane que perdeu. Renovei contrato, não tô nem aí. Renovei contrato, tem mais 3 anos aí mamando no São Paulo. Você percebe a diferença? Pessoal, ó, antes da gente dar as notas, a Golcase agora que passou o Dia das Mães, se você não comprou ainda o presente da sua mãe, não vacila porque tem um monte de coisa legal aí pra você comprar para presente da sua mãe. Mas agora eles estão com os kits da Copa do Mundo, vários produtos licenciados, tudo em relação à Copa. Então já começa a se preparar. Eu acho gostoso pra caramba, começa essa fase. Eu tava conversando com o meu enteado hoje, ele já tá com o álbum de figurinhas. Então se você quiser ter produtos de qualidade ligados à Copa do Mundo para você curtir a Copa de uma maneira diferente, com produto bacana, garrafinha, capinha, mochila, eles têm os produtos lá. O link tá na descrição do vídeo, você sabe, Golcase é nossa parceira que tá aqui com a gente. Vamos lá fazer as notas de cada um. O Rafael é isso, gente. Ele fez 2 defesas ali, né? Que são defesas normais, mas o milagre não faz. E aí chuta de fora da área. Você percebe? Ele só mostrou as limitações que ele tem. Ele faz defesas, né, não são fáceis, mas faz defesas normais, que o goleiro tá lá para aquilo. Ele toma os gols que goleiro nota 8 não toma, gol de fora da área com o bracinho curto, ele cai mal naquele canto, pode perceber quantos gols ele já toma naquele canto, o canto direito dele, e não faz milagre. É isso, o goleiro nota 6. Hoje a nota dele é 5. Não é porque ele tomou os gols que ele vai cair para 4. E quando ele fizer 2 defesas importantes, não vai subir para 8. Ele vai continuar sendo para mim um goleiro nota 6. Mas hoje nota 5. As poucas defesas que ele fez não serviram para absolutamente nada. O Cedric, aliás, um abraço pro estúpido do Mike, que foi afastado porque tirou foto com a Arboleda. O desprovido de cérebro, o descerebrado do Mike. Tem a chance da vida dele e vai tirar foto com a Arboleda. Parabéns, você é muito inteligente, você é um menino muito inteligente, parabéns. Eu queria saber onde estava o Cedric no terceiro gol do Corinthians. Se você puder me ajudar. Tá aí, 3 anos de contrato, né? Renovado, ganhando milhões. Você acha que ele tá pistola agora no vestiário, chutando cadeira, bravo pra caramba? Você acha? Ah não, o Barolo vai ficar. O Barolo vai chegar em casa agora, vai chutar a cachorra, vai tratar mal a esposa. Se o Cedric, com o dinheiro que ele ganha, tá tranquilão essa hora, te garanto. Nota 0. O Dória não fez uma partida ruim, mas é um zagueiro fraco, mas não fez uma partida ruim, não. Nota 6. O Sabino fraco, só apareceu pouco, nota 4. O Enzo foi o Enzo. O Enzo é um jogador medíocre, gente. O Enzo é um jogador medíocre. Hoje ele foi o Enzo medíocre de sempre. Ele não apoiou, ele não marcou, ele só empurrou. Ele é burro, ele só empurrou. Aí tem que ser substituído, porque toma cartão amarelo. Eu acho engraçado. Esses caras não jogam nada e aí eles querem ser machões na hora que não tem que ser machão. Tem que ser machão na hora de ganhar o jogo, na hora de fazer gol, na hora de apoiar, de marcar. Não, ele quando tá 3-1, ele peita o jogador adversário. Nota 0. Aí entrou o Wendel no lugar dele. Que deve estar, agora o Wendel é outro que deve estar pistolaço com o resultado. Com certeza você pode ver. Eu me recuso a dar nota pro Wendel. O Bobadilha fez tomou a bola ali do goleiro, do zagueiro, a bola bateu nele ali, o Corinthians deu o gol. Mas pela estupidez que ele fez o gesto, que eu não sei que gesto que é aquele, eu não quero nem saber, mas não pode ser tão burro a esse ponto, né? Correu o risco de ser expulso. E nota 5. E aí entrou o André Silva no lugar dele. A última bola do jogo caiu no pé do André Silva. Ele chutou igual uma criança de 2 anos. O André Silva. O grande André Silva. Ele entrou para jogar em bola na área, ele estava lá no meio do campo, chutou a bola com o tornozelo, com a força de uma criança de 2 anos com uma anemia. É isso. 0 para os dois. O Danielzinho, partida fraca, também 0. O Arthur, que faz o primeiro tempo, geralmente, primeiro tempo bom, o segundo tempo muito ruim. Hoje ele fez o primeiro tempo péssimo e o segundo tempo ele desapareceu. Nota 0 também. O Ferreira é aquilo, gente. É o caramelo do cachorro caramelo. Dribla, sai com a bola pela linha de fundo. É um jogador também que tem uma... quando ele nasceu, a fila da inteligência, ele falou, esse eu não quero, esse aí eu não quero. Ah, vem pra cá, Ferrinha, vamos fazer. Tem aqui a fila traz o caramelo pra cá. Você vai nascer, você vai passar na fila das boas decisões. Ele falou, não, eu não quero. Isso aí eu não preciso. Tá aí, nota 0. O Caulino pegou na bola, nota 0. E eu queria saber, eu vou até falar baixo, pra não acordar o Caleri. Não vamos acordar o Caleri.
Porque o Caleri também, jogo grande, é aquele pipoqueiro de sempre, aquele é o brigador. A única coisa que ele fez foi tomar um vape no braço e caiu com a mão na cabeça. Ridículo. Jogador também, que jogo grande desaparece. Jogo grande desaparece. E o Lucigol, que pra mim falhou no gol, porque ele quis fazer cena, o tipinho que ele faz ali, ele fez um gol que até a minha mãe faria, minha saudosa mãe faria, e foi dar beijinho no Diniz lá. É isso aí, contratinho renovado. E ele deve ter essa hora pensando, otário você, ô babaca que fica lustrando as minhas bolas, porque eu não tô nem aí pro São Paulo, não tô nem aí. Quando eu fizer gol contra o Náutico, você vai na rede social lá me enaltecer. Quando eu fizer gol contra o São Bernardo, você vai na rede social dizer que eu sou o Lucigol. Quando eu faço um gol que qualquer criança faria, que até o André Silva faria, quando você falha no primeiro gol e quando você vai dar beijinho no adversário, o torcedor tem que ficar quietinho e tem que ficar quieto porque você é o Lucigol, né? É isso. Nota 0. E o Roger Machado tomou um baile, deixou o Diniz, que é um treinador também fraco, o espaço que o São Paulo dava, marcando mal, não marca pressão, é o time do Roger Machado. O time do primeiro tempo não era o time do Roger Machado, foi surpreendentemente bem. O segundo tempo é o time do Roger Machado, que é o time desorganizado, apático, sem brilho, sem alma, sem jogada, sem finalização e com um monte de cabeça de bagre. Ah, vai cair, Barolo? Não, não vai cair. Roger Machado não vai cair. Os caras vão esperar sair de todas as Copas, cair para 10º no Brasileiro, aí vão pensar em demitir e trazer outro meia boca aí também que não vai resolver. É isso. Meus amigos, ó, o pessoal do Gringo tá aí com vocês para ajudar você a resolver seu BO de carta de motorista, eu tô risada porque a minha situação é muito parecida com a sua. O Gringo te ajuda, parcela licenciamento, multa, parceiro oficial do Detran. Tira essa dor de cabeça da sua frente. Usa o link que está na descrição do vídeo. Entre em contato com eles. Eles fazem a consulta de graça, porque eles são parceiros oficiais do Detran. E aí, paga em vezes, você tira esse BO da frente. Isso é uma dor de cabeça. Qualquer problema que você tenha com o seu carro, com a sua carta, é uma dor de cabeça que você vai se arrepender amargamente se você não resolver. E o pessoal do Gringo te ajuda. Não esquece disso não, tá? Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Olha só, amanhã a gente faz a repercussão do jogo. Quero saber os comentários de vocês. Não sofra, não sofra. Vai lá se você tem sua mãe, puta, aproveita agora o finalzinho de domingo pra você curtir sua mãe, assistir um filminho com ela, trocar uma ideia, conversar. Puta, eu amava conversar com a minha mãe. Puta, eu amava conversar com a minha mãe. E aproveita esse restinho de domingo. Amanhã a gente faz o vídeo, eu vou gravar um pouquinho mais cedo, porque eu vou amanhã na TMC, puta, amanhã tem que aguentar o Benja, aguentar o Dentinho. Mas a gente dá a cara a tapa, não tem problema, vamos lá. Vai ser divertido, eu gosto pra caramba dos caras e vou lá. Então, eu posto o vídeo, vou postar o vídeo às 8 normalmente. Mas às 6 horas eu convido você, TMC, Rádio TMC, Antiga Transamérica, Rádio em São Paulo 100,1 e no YouTube TMC Esportes São Paulo. E aí, se você for lá, comenta que você veio pelo canal, o Benja fica pistola. Outro dia ele falou, tá pagando para as pessoas virem aqui te elogiar? Porque o pessoal fala, vim pelo Barolo, faz essa... Pelo menos é o nosso jeito de atormentar os corintianos. Vão lá e falam, Benja, vim pelo Barolo, é muito melhor que você. Fala assim, porque é o jeito da gente atazanar ele. E aí, às 8h30 tem o QG Tricolor. Eu saio de lá, o programa é das 6 às 8. Saio de lá, venho correndo pra cá pro escritório, já entro no QG Tricolor ao vivo, tá bom? Meus queridos, ó, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria de sempre, não só aqui, mas na rádio também. Muito obrigado pelo seu like, eu tenho certeza que você já deixou. A inscrição do canal também. A gente volta amanhã, muito obrigado mesmo. E pensa no que eu falei no começo do vídeo, sério, eu sei que tem muita gente que já vai ter me xingado aí, não tem problema. Mas pensa no que eu falei, pro seu bem-estar, Tem gente que tá em situação muito pior. Aliás, olha que eu arrumei pra mim. Eu conversei com o Carlos, que é um dos responsáveis lá do GRAC. Eu vou conhecer o hospital das crianças. Eu faço questão de conhecer o hospital. Eu acho que é uma lição de vida importantíssima. Hoje eu tive uma muito bacana. Fiquei com Deus, forte abraço, tchau.